Eu tenho só mais uma questão. Eu vou comer nesta sessão, porque eu estou com fome. Normalmente eu venho já muito bem nutrida, mas não é o caso hoje. Só para vocês saberem. Eu só precisava de me dar. Você vai buscar um garfinho para mim? Ou você pode desafiar a Posso? sua caixa e comer com a mão. Não quero. Hoje não acontece agora. Mais E alguma questão? Ai, Marcelo. nós levantamos uma série de perguntas em um desses encontros nossos, acho que foi no anterior, né? Legal. E umas perguntas que estavam pertinentes a esse grupo que quer estar participando, ser apoiado, esses pais, quais são as dúvidas que eles têm. Então, a gente enumerou essas perguntas e vai dividir em temas nos próximos encontros agora, semanais, e a gente vai trazer um tema em cada semana, para trazer essas perguntas com os pais. Então, a gente vai convidar pais e mães para participar com a gente, que tenham essas dúvidas e que tenham essas perguntas junto, e vamos explorar isso nessas próximas 4 semanas antes do encontro. E sobre isso que você falou, Joana, de escolher uma nova data, eu estava pensando ontem que é possível que a gente comece a atender um grupo que tem a questão de horário comercial. Hum. Eu não sei se a gente precisa se adaptar nesse momento a isso, porque para mim vai bagunçar se eu for fazer isso. Vai ficar muito tarde. Eu não sei para vocês, mas para mim fica muito tarde fazer isso. Ou ficar fazendo final de semana mesmo, daí. Só que final de semana cedo, assim, talvez não funcione. Assim, não é que não funcione, tem desafios, mas É, no caso, assim, não funciona. O que não funcionou para mim não é o fim de semana em si, mas o alternar. Acabou ficando também bagunçado, e aí eu tinha sugerido um horário que era igual da quinta para sábado e acabou não podendo ser por causa da natação. Então acabou não funcionando. Assim, se eu souber que tenho eu falo por mim, né? Se eu souber que tenho uma chamada que para mim é importante e é às 8 da manhã de sábado, é às 8 da manhã de sábado. Não é por aí, assim. Hoje não funcionou tão bem, mas não é assim todos os sábados, né? Mas acho que isso o melhor é você ir pelo teu feeling. uhum. É que funciona para você. Se você vai fazer uma coisa à noite que não funciona para você, você é as pessoas. Estou com medo, porque a gente está discutindo aspectos logísticos e já são 8h08 e, Uhum. e minha proposta é o Spaceholder fazer uma proposta de horário. Ah, pessoas fazer uma proposta lá no grupo. Isso. Tá bom. E a gente segue. Aceito. Obrigado. E a gente encerrar esse espaço logístico. Mas mais alguém tem alguma questão? Não? Então vamos embora. Eu estou com isso de fazer um check-in, só porque eu tenho uma vontade de ouvir a Priscila. E eu sei que podemos ficar só no check-in. Então, eu arrisco a isso. Me arrisco a isso, fazemos um breve check-in. E se alguém tiver uma proposta melhor, diga. É isso é o meu impulso. Fazer um check-in agora. Papai. Tem zero resistência sobre check-in. Zero. Marcelo tá Marcelo tá louco. glaciais. E está em Portugal? Não, em Portugal está quente agora. É, quase. O cara tá na geladeira de casa. Portugal é 900 metros de altitude, não? Talvez na guarda. Então, check-in, eu vou começar. Eu estou
Eu estou muito entusiasmada. Eu estava observando ontem o quanto, pá, em um mês ou um mês e pouco, eu consegui fazer muitas coisas para mim mulher, né? E para mim ser humano. E eu estava olhando para isso e eu disse, nossa, foram muitas coisas, mas sei lá, na verdade, num mês, foi aqui 5 dias no total, nem sei se chegaram a 5 dias, mas fez toda a diferença para mim, para o meu corpo físico, para o meu corpo. Na verdade, acho que tem muito a ver com aquilo que a gente também conversou na semana passada sobre a comida da alma, né? Preencheu a minha alma, alimentou a minha alma, foi para um lugar que eu não estava muito nutrida, né? Nos últimos tempos, por conta da maternidade. Não por conta da maternidade, mas por conta de eu não me dedicar a isso e me dedicar muito ao meu filho, por ser uma escolha minha, eu sou responsável por isso. E eu vi como é simples, assim, não é tão simples, mas é uma questão de negociação, não é? De intimidade, e, e eu vejo como isso tem sido difícil para mim, negociar intimidade para coisas que alimentam a minha alma, porque eu tenho uma crença de que ser mãe, né, é me doar 100%, então que eu já não tenho que alimentar a minha alma, não tenho que alimentar as minhas partes diferentes, né, porque eu estou ali em doação. Então eu sinto alegria porque eu consegui ver isso e ver como isso é importante também para toda a dinâmica da família. Eu estou melhor em termos dos 5 corpos, do meu equilíbrio, e vejo que a família também acaba ficando melhor. Né? Assim, falo de João Salvador, Mateus, Brownie, todo mundo. Então, eu chego assim, né? Eu tenho dormido melhor, mesmo que eu acordei às 8 também, antes das 8 ainda não comi, eu estou aqui, estou com energia, né? E isso faz toda a diferença. Então, é assim que eu chego. E eu quis partilhar que isso tem vindo também de essa consciência tem vindo, por exemplo, do grupo de estudos, do livro, das nossas conversas aqui. Então, que estes grupos também me têm nutrido para eu saber ser uma melhor ser humana que agora é mãe. Que agora é mãe e que tem uma jornada de aprendizagem pela frente. É isso. Passo a palavra. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Joana. O meu check-in acho que o que está mais vivo hoje, na verdade, está vivo, ouvindo a Joana, eu lembrei de uma coisa que aconteceu durante a semana que realmente me marcou, assim, que a gente tá programando de viajar, ficar 2 meses fora, ao redor do mundo, assim, não do mundo todo, mas em vários continentes diferentes, com intenções diferentes, e a gente estava vendo que a data estava chegando, ou seja, a ideia é em setembro, e a gente não estava, e eu, a gente enquanto casal, né, enquanto indivíduos, a gente não estava se organizando para isso. E aí eu senti muito medo nesse dia, foi quarta-feira, eu senti muito medo nesse dia, porque basicamente parecia que era muito longe e muito impossível. Mesmo com os recursos, mesmo com o dinheiro já, porque eu ganhei uma bolsa da universidade para poder viajar, e assim, mesmo com isso já resolvido, os aspectos burocráticos, já tem visto, João Salvador já tem passaporte, assim, os aspectos burocráticos, a movimentação, o fazer a coisa, parecia muito distante. Tipo, deixar a casa, fazer a mudança, porque, e aí eu estava sentindo assim uma coisa pegajosa no corpo, energética, como se fosse uma lama, um piche, assim, me segurando.
E a gente teve uma conversa, e essa conversa trouxe clareza. E clareza, e aquele mapa clareza gera possibilidades, né? Mas num lugar extraordinário, porque uma coisa que fez sentido, e a gente continuou conversando sobre isso depois, que queria trazer para o grupo, é que isso está muito conectado com, para mim, ficou muito conectado com aquele mapa dos três mundos, né? Do mundo superior, o mundo do meio, o mundo inferior. Que tipo, tem essa dimensão, a clareza como se fosse um agente de criação desse espaço do meio. Assim. A gente montou assim, quase como se fosse um plano de ação. E esse plano de ação, assim, me deu muitas possibilidades de ação, sabe? Tipo, pareceu, ficou muito claro, quando eu senti alegria, eu falei, se eu fizer tudo isso aqui, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Portugal, e vai ser legal, sacou? E eu estava muito nesse, me deu uma sensação, uma alegria, do tipo assim, e a frase que me vinha é assim, com clareza tudo é possível, tudo mesmo. E eu fiquei muito inspirado por esse lugar e fiquei com esse mantra repetindo desde então, assim. E aí fiquei me perguntando assim, quais lugares que eu não tenho clareza e por isso que eu tô denso, grudento, imóvel, na verdade. Porque também por um outro motivo, ontem a gente estava conversando sobre que em diferentes dimensões da vida, você pode estar, eu me sinto em diferentes estados e níveis de consciência em relação àquilo. Então, por exemplo, educação para o João Salvador é uma que agora a gente sente que está, que eu me sinto grudento, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu não quero colocar ele numa escola, ao mesmo tempo eu sinto que existe coisas na escola que são relevantes e que, tipo, nesse meio, nessa falta de clareza, eu fico. É como se fosse o meu mundo. Não tem clareza sobre o mundo superior, não tem clareza sobre o mundo inferior, e aí fica tudo misturado e grudento. E aí estou nesse lugar, estou nessa investigação, e trago isso para o grupo. E é isso. Passa a palavra. Obrigado, mano. Obrigada. Nossa, eu não. Eu tô aqui pensando como é que eu chego, né? Eu chego intensa, cheia de coisa, cheia de. Eu chego muito intensa, muitos conteúdos aqui. Quero agradecer também a interação, a me deixar inteirada das mudanças e dizer que esse grupo, para mim, ele é importante, talvez mais importante do que eu tenha total clareza, assim, porque é um espaço de expressão, né? E de criação ao mesmo tempo. Eu vim de uma viagem bem incrível. Dessa vez eu fui de avião, não fui ainda de Kombi, porque a Kombi está fazendo uma manutenção necessária dos itens de segurança. E, então, ainda não foi com a Kombi, mas foi de avião. E foi de avião para um lugar assim completamente inusitado, que é o centro do sertão do nosso país, do nosso Nordeste, né? E eu poderia falar muitas coisas sobre esse lugar, porque tem muita coisa para falar. Até gravei um vídeo no meu Insta contando um pouquinho sobre os aspectos terapêuticos, né, que eu encontrei lá. Mas acho que aqui nesse espaço, uma coisa importante de colocar é como o que acontece com as crianças de lá. Olha, eu posso estar deslumbrada por causa do fascínio do que eu senti e vivi ali, do que o meu ser sentiu de verdade. Mas eu arrisco dizer que eu vivenciei uma semente de uma vila, de verdade, sabe? O conceito de vila que a gente conversa no PM. E isso é incrível. Pessoas criando, pessoas ousando, arriscando,
saindo do roteiro e dançando com o roteiro ao mesmo tempo, porque afinal de contas é um contexto inserido no patriarcado, inserido nos contextos tradicionais, mas eles encontraram uma fórmula, uma forma de fazer isso, sabe? E nada mais, e tudo que eles fizeram foi empoderar as crianças, né? Desde as menores até as maiores. Então tem um projeto, tem 5 linhas diferentes de projeto, onde eles, entre aspas, capacitam essas crianças a serem profissionais nessas áreas, mas esse não é o objetivo. O objetivo é a criança experimentar e, e ter liberdade de criar. E aí as crianças produzem filmes, produzem material gráfico, fazem cinema, de verdade, não para o pai e para a mãe ver, para o mundo ver, de altíssima qualidade, com recursos muito baratos, sabe? E porque tem adultos lá que de verdade acreditam na criança, sem, sem, é, sem resistências do adulto de querer controlar o processo ou querer controlar o que a criança vai fazer. Eu não sei ainda como é que eles fazem isso, eu quero voltar lá e vivenciar melhor isso, né? Mas eles fazem isso. E fazem de um jeito em que a criança, ela entra ali naquele lugar, e o lugar é dela, literalmente dela, onde a criança cuida dos aspectos materiais, da limpeza, da administração, dos recursos financeiros, da produção do material, e o adulto está ali num lugar de guiança só, sabe? De orientação, mas não de superior ou daquele que sabe. Ele só está ali guiando para deixar com que a criança faça o que ela quer fazer. E o resultado disso é que a criança se torna realmente responsável por amor àquilo que ela tem na mão dela. E é um sistema onde a criança que está ali há mais tempo, não necessariamente de mais idade, mas é que está há mais tempo, ela ensina quem acabou de chegar, em todos os aspectos da casa. Então, e aí eu vi, por exemplo, situações de responsabilidade radical, onde a criança vê, nossa, mas está caindo a gota, tá vazando aqui. E aí o adulto falou, tá, e o que que você vai fazer sobre isso? Aí ele foi lá e foi consertar, sabe? Então, de uma maneira muito espontânea. E o resultado disso, então a casa, essa fundação já existe há mais de 30 anos, então já tem adultos que têm seus filhos voltando para essa casa, para essa fundação, e esses adultos que experimentaram desse lugar são adultos com muita força interna, com empoderamento real da sua capacidade. Então, são pessoas que sentem a pressão do sistema, mas não se submetem a ele, não porque são anarquistas, mas porque falam, tá, é isso que você quer? Tá ok, mas não é o que eu vou fazer. Ponto. Essa é a regra do jogo, mas não é o que eu acredito, então não é o que eu faço. E vai sofrer represálias, sofre pressões, sofre é, toda a pressão da mão do patriarcado, mas isso não abala. Eles vão encontrando alternativas e caminhos para fazer aquilo que eles acreditam. Então, e tem pessoas que se formaram na casa, inclusive na política, que estão lá, que são vereadores, que são chefes de gabinete, que são não sei o quê, e vão íntegros, lutando, batalhando aquilo que eles acreditam, não por eles. Isso é uma chave interessante que eu percebi dessas crianças que se formam nesse contexto. Elas não estão fazendo essas coisas no mundo por elas. Elas estão fazendo isso porque acreditam como a coisa deve ser. E empoderam as outras pessoas com quem elas conversam e vão disseminando isso, né, em outros lugares. Então, eu tenho medo de estar muito entusiasmada e falar de um lugar assim, de não enxergar as sombras disso, até porque eu fiquei pouco tempo. Mas é o que está vivo agora para mim, esse deslumbramento do que eu vi, do que eu senti, da potência da pessoa que se formou nessa casa. E não é uma casa educacional, não é uma escola, né? Não tem grade, não tem nota, não tem nada disso. Tem os projetos, a criança entra, vivencia os projetos, escolhe o que ela quer fazer, e se o que ela quer fazer não existe, eles apoiam para que exista o que ela quer fazer.
E aí a criança vai se formar naquilo que ela descobriu como potência dela, daquilo que ela gosta de fazer, né? Então, por exemplo, na semana que eu estava lá, estava acontecendo um seminário para internacional, né, com várias pessoas, várias figuras importantes, inclusive aqui do Brasil e pessoas de fora, para fazer um documento para que a Chapada do Araripe seja reconhecida como Patrimônio Cultural e Ambiental da Humanidade, né? E quem estava produzindo os filmes eram as crianças, elas estavam filmando e mandando para o canal do YouTube, selecionando as cenas, quem estava anfitriando, fazendo aquela fala, né, de abertura, né, eram as crianças, sabe? Então, é uma coisa assim muito potente, muito potente. E eu voltei assim com muita esperança de que é possível fazer isso. Não sei como ainda, porque eu não sou eles e não bebi ainda dessa fonte totalmente, mas eu vi isso acontecer, eu vi que isso é possível, né? Ah, e assim, não foi um caminho fácil para eles chegarem onde eles chegaram. Então, os fundadores, eles sofreram e sofrem ainda muitas pressões, muitas pressões. Então, não é assim toque de mágica, né? Mas o que eu senti nas pessoas que fundaram, pelo menos no Allenberg, porque a esposa dele faleceu recentemente, né? O que eu senti no Allenberg, que fundou essa casa, foi uma certeza inquebrantável no que ele acredita do que deve ser uma educação, do que deve ser a interação com a criança. Então, nada muda isso nele. E aí ele vai, lógico, lidando com as situações que acontecem, no que está no presente, no que acontece no agora. E ele está em Brasília agora, resolvendo uma outra questão, porque com o ensino integral agora, que pedem para as crianças ficar o dia inteiro na escola, as crianças não estão conseguindo ir para a Casa Grande à tarde, né, para a Fundação à tarde. Então, ele está lá em Brasília para que o projeto seja reconhecido como uma parte da escola, né, como parte da educação integral para que as crianças possam ir para a fundação. Então é isso. Eu teria muito mais para falar. Estou bem impactada com isso. Tenho meus desafios pessoais aqui com relação à educação do Rafa, com algumas perguntas importantes do tipo quem é o Rafa? Ele é um homeschooling? Ele é um unschooling ou ele é um schooling, né? Eu tirei ele da escola e agora eu vou ver quem é ele. Então eu percebo alguns impulsos do tipo ele precisa de conteúdo, é uma criança que gosta de conhecimento, que gosta de saber coisas, mas eu não quero pôr ele na escola. Eu quero dar educação, eu quero dar o que ele precisa. Se ele quer dar conteúdo, eu vou dar conteúdo. Mas eu não quero pôr ele na escola, porque eu não acredito na escola. Eu não acredito na educação, eu não acredito na escola, do jeito que está, do jeito que estão fazendo. As crianças estão adoecendo em vários corpos, porque os adultos que estão lá já estão doentes. Então, não é nem a questão do conteúdo que é dado lá, não é nem a questão da grade curricular. Até questiono muito a grade curricular, esse conceito de que todo mundo tem que saber o mesmo conteúdo, a mesma caixa, o mesmo padrão, sabe? Isso para mim me dá agonia. Mas mais do que isso, eu sinto quando eu entregava meu filho na escola que eu estava entregando meu filho para um ser que está doente, que não sabe o que está fazendo e que não está procurando cura. E aí, esse ato de entregar meu filho para esse lugar, eu estou validando isso para o meu filho. Olha, filho, eu confio nessa pessoa, ouça essa pessoa, ela é referência para você. E para mim não é. Não era verdade. Então, esse foi o maior impulso de eu tirar ele da escola. De não querer validar isso e fazer com que meu filho ache que isso é o certo, né? Então isso me move. Então eu estou com os meus desafios para ver como eu construo esse caminho que seja inspirador para o Rafael, esse caminho de educação que seja de fato inspirador para ele, do alimento que ele precisa, né? Não dos conteúdos que eu tenho, mas do alimento que ele precisa. Ah, como vocês podem ver, tem muita intensidade aqui, né? No que eu estou vivendo. Não vejo a hora da Kombi ficar pronta. E é isso. Obrigada. Onde é que era
Priscila? Eu não percebi onde é que é. Onde é que A Fundação Casa Grande fica numa cidade chamada Nova Olinda, que é no Ceará. Mas é no Ceará, na região da Chapada do Araripe, que pega 3 estados, né? Pega o Ceará, Piauí, Pernambuco, e é do lado da Paraíba ali, né? Então, a Nova Olinda e a Fundação Casa Grande, eles se veem como um epicentro, assim, de influência para esses estados, assim, né? E são de fato. E são de fato. Eu quero contar um episódio que eu fiquei sabendo lá, só para vocês terem noção da dimensão. As crianças da Casa Grande foram convidadas pela, esqueci o nome do órgão, é um órgão federal, para fazer uma visita aos patrimônios culturais do Brasil, né? Os patrimônios da Unesco, né? Considerado patrimônio da humanidade no Brasil. E aí esse órgão tinha que produzir um documentário para mostrar para a Unesco. E aí a pessoa que estava coordenando falou, tá, quem vai fazer esse documentário são as crianças. E ela sofreu um monte de pressão do tipo, você é louca, você é irresponsável, você tá... as crianças não vão conseguir, é para a Unesco, a gente tem responsabilidade, a gente tem nananana, se der errado, e, sabe, o dinheiro que estão investindo nisso, e a gente, enfim, aquela coisa que a gente conhece. Ela falou, não, eu me responsabilizo por isso, quem vai produzir são as crianças. Porque ela já conhecia a Fundação Casa Grande, sabia da qualidade. E as crianças produziram todo o documentário que foi para a Unesco. E foi um dos melhores documentários que a Unesco recebeu. Então, gente, é absurdo isso. Absurdo, porque não são crianças produzindo material para o pai e para a mãe ver no final do ano, entendeu? Então, eu estou bem, não tem como não ficar impactada com isso, sabe? Não tem como. É isso. Fechei. Paz. Obrigada. Obrigado, professor. Obrigado, Priscila. Eu estava lembrando aqui do que me colocou 10 dias atrás no movimento de buscar o alimento da alma e que, que a Joana trouxe. E me senti bastante alimentado quando você falou da Fundação Casa Grande agora. E eu visitei, quando eu tinha 7 anos de idade, eu visitei o sertão. E eu lembro, eu tenho ainda na minha memória, muitas das coisas que eu presenciei, eu vivenciei lá, ainda estão aqui, desde que eu tinha 7 anos de idade, assim. Eu lembro de uma senhora tendo uma invasão de... é muito forte essa cena, assim. Uma invasão de gafanhotos numa plantação, e ela gritando para os gafanhotos, uma senhora, assim, vocês não vão comer minha plantação. De repente, um grudado, assim, acho que era no milho, ela pegou o gafanhoto na mão, quebrou o pescoço, usando toda a raiva dela, assim, jogou no chão, falou, vocês não vão comer, saem daqui! Falando com o gafanhoto. E aquele bicho começou a espernear no chão, assim, tipo, sem cabeça. Meu Deus, eu falei, que medo isso. E uma vida, assim, uma coisa potente, assim, que eu tive acesso naquela época. Não tinha energia elétrica na vila, que é isso da vila que vocês falaram também, e tinha um cego que transitava de uma casa para outra, sem energia elétrica até outro lugar. E ele levava uma lanterna. E para que era a lanterna do cego? Para os outros verem ele. Eu falava, que louco isso! O céu era o céu mais lindo que eu já vi na minha vida, assim. O céu mais limpo, assim, que eu já vi na minha vida. Eu lembro até hoje, não teve céu mais limpo e mais lindo que eu já vi. Estrelado, assim. Então, eu imagino que tem muita potência, assim, lá. E isso nutriu minha alma agora, de ouvir você e de me conectar com isso. E falando também um pouco sobre como eu estou nessa busca de nutrir minha alma, de descobrir o que está nutrindo minha alma, e foi me convidado a explodir tudo que eu estou fazendo hoje para abrir espaço para o novo.
eu senti muito medo quando falou explodir, porque tem muita coisa que eu tô colhendo os frutos agora, então como que eu vou explodir bem na hora de eu colher os frutos do que eu plantei? Mas dentro de mim, energeticamente, o fato de poder falar explodir me liberou para eu reinventar isso que eu estou entregando agora. Porque eu já fazia isso de reinventar e de alguma forma, eu ainda estava preso ao que eu estava entregando no formato que eu estava entregando. Nas escolas, fazendo oficinas. Então, só de eu me conectar com essa questão de explodir, essa semana já surgiu uma novidade na oficina, que foi fazer sei lá, eu chamei de Mastercraft. Pegar as crianças, dividir em dois grupos e elas mesmas, elas se dividirem em dois grupos e elas escolherem o que elas querem criar e no final a gente escolher uma das criações dela. Meu, isso mobilizou as crianças já estão 3 meses juntas ali fazendo criações individualmente e às vezes com ajuda. Eu falei, nossa, agora tem potencial delas interagirem entre elas, delas negociarem. Ah, mas quem que vai levar o brinquedo? Não sei, vocês vão ter que decidir entre vocês são um time. E dar esse espaço para elas, assim, eu falei, quanto isso eu queria explorar e eu não estava explorando, né? De as crianças poderem interagir mais entre elas, assim. Então, é isso. Apesar de eu não ter explodido o que eu estou fazendo, eu explodi aquela forma como eu estava entregando e estou conseguindo abrir outras formas e enxergar outras coisas que eu não estava enxergando antes. É isso, obrigado. E comemorando que acabou de entrar o sol, que vocês estão vendo no chão aqui o reflexo dele. Acabou de ser o sol. É refletido. Vem uma coisa só que você trouxe, Priscila, desse exemplo, né? Desse espaço das crianças. Mas vem uma coisa que eu fiquei pensando também no outro dia sobre confiar nas crianças. Acho que também o Marcelo também já tinha trazido isso aqui no grupo da parentalidade uma vez. Porque eu ficava muito aflita, assim, com o meu filho explorar a casa, coisas que eram meio perigosas. E até hoje, né? Nós só tem 1 ano e 8 meses. Nós moramos numa casa com escadas e nós nunca fizemos nada que travasse a escada. Até hoje. E aí muitas pessoas dizem, mas não tens nada que... Não tens medo que eu caia, que não sei o quê. E eu fiquei pensando nisso, assim, o quanto esse medo tem uma parte que pode ser real, mas tem uma parte também é muito irreal, não é? Porque é não confiar que ela vai perceber que há um perigo ali também, ou não vai entender que a mãe diz, olha, isso é perigoso. Como isso traz à criança uma limitação, né? Parece que ela não tem percepções que criança. E aí eu percebi que esse experimento da escada, até hoje, hoje ele quer descer as escadas sozinho. E o que eu faço é vou com ele à frente, ou atrás, ou ao lado, e dou-lhe a minha mão no braço e ele agarra e ele desce sozinho. Mas eu uso o meu medo para amparar, né? E não para dizer, não faças, não. E isso faz toda a diferença. Eu noto mesmo que as pessoas ficam meio impressionadas quando eu vai subir as escadas muito bem. Enfim, e eu meio que vi como o João Salvador não quer que eu fale. Acho que não. É isso. Ei, Esse da escada que você falou agora, eu lembrei do meu filho, que eu pus um desse na escada para ele não. E aí eu lembro dele passando a perna por cima do negócio e virou um negócio de escalada para ele. Foi um exercício até melhor.
mais forte, ele desenvolveu mais coisas com aquele obstáculo, porque ele tinha um desafio maior para vencer. Eu, nessa experimentação, eu conversei muito com o livro, sabe, assim, Joana, do que aconteceu com as mães, porque lá eu vi um pouco mais próximo das mães de antigamente, assim, sabe? E teve uma fala de uma das pessoas ali que foi tão interessante, porque falou assim, não é sobre voltar ao passado e fazer como a gente fazia antes, mas é integrar com agora o, é integrar com agora o que a gente já aprendeu com o passado. E aí foi assim, nossa, isso é uma chave. Então, não é negar porque é muito antigo o que a gente fazia. Não, mas tem um valor o que a gente fazia. Então, como é que eu integro? Tem um dos projetos lá que retrata isso na prática, que se chama Museus Orgânicos, um dos projetos da Casa Grande, porque eles também trabalham com a sustentabilidade da região. Então, eles ajudam as pessoas a terem condições econômicas de viver sem massacrá-las, sem mudar a rotina delas, mas empoderando o que elas fazem. Então, por exemplo, nos museus orgânicos, eles acontecem na casa das pessoas, são pessoas que possuem um saber eh, antigo, saber tradicional de um fazer, eles registram esse saber e dão um título oficial reconhecido pelo SESC de mestre naquela categoria, naquele saber. E esse mestre tem a tarefa de ensinar pessoas, formar jovens naquele saber antigo, naquele saber ancestral. E a casa desse mestre se torna um museu orgânico desse saber, visitável por qualquer turista, por todos os turistas. Então, eu visitei três museus orgânicos, né? O museu do mestre Celeiro, que é um senhor que é artesão do couro, é um artista que produz peças maravilhosas em couro, né? E tem a história dele, e é dentro da casa dele, na família dele. Eu visitei um museu do doce, que são os tachos sendo feitos no fogão a lenha gigante, sabe assim? E aí teve a mestre rendeira que faz as redes do tear e tal, essas redes tradicionais do Nordeste que a gente vê. Então, assim, é isso, é um conservar um saber ancestral, um saber antigo, e incorporar no dia a dia, incorporar na nossa vida agora. Então, por exemplo, o mestre Celeiro vende as peças dele para o mundo inteiro. E assim vai. Então, um pouco isso, sabe? Como a gente resgatar um saber, isso que já está no nosso coração do que é ser mãe, ser pai, né? E incorporar no dia a dia, incorporar na nossa vida agora, né? Como fazer essa conversa, essa ponte, assim. Só que, e é interessante ainda dentro desse paralelo, para isso acontecer, tem uma pergunta, né? O que precisa realmente ser conservado? O que é de fato o saber que não pode ser mudado? Então, poxa, se o doce é feito no fogão a lenha, não tem por que eu colocar um fogão elétrico, não tem por que eu colocar um fogão a gás, não tem por que eu acelerar o processo, porque o doce só é esse doce por causa do tempo enorme que ele leva para ser feito. Então, não é porque eu tenho uma modernidade, tenho uma tecnologia que faria o doce em 2 minutos que eu vou usar, porque isso vai matar esse saber antigo. Então, não sei quanto a gente pode fazer um paralelo, sabe? O que é da nossa contemporaneidade que não pode se aplicar na educação, por exemplo. Uau. Ó, por essa, acho que dá um bom tema de oração. Acho que a minha alma está nutrida agora.
E já estou pensando nesse doce. Ai, gente, desculpa, eu não queria falar muito doce, não, mas ó, delícia. O Fox está assim, eu quero ir ver esse doce. Ah, Eu tenho um minuto aí. tá na hora, mas... Tá. É porque eu estou lendo um livro, chegou até mim na semana passada, um livro que chama Reinventando as Organizações. O Marcelo já comentou sobre ele. Acho que é um livro que ficou bem famoso aqui no Brasil na última década. E eu não tinha lido ele até então, e estava vendo que acho que minha caixa frita um pouco com a capa do livro. Mas depois que eu comecei a ler, eu estou assim, apaixonado pelo livro. E para mim, essa pergunta que você fez, Priscila, de alguma forma, quando eu me dei muita pergunta, em cima da sua pergunta, do tipo assim, talvez em alguns momentos o fogo elétrico seja relevante. Assim. E aí a pergunta que me vem é assim, o que vai decidir? Porque hoje em dia, e eu estou olhando muito para a universidade, né, onde que eu dou aula, que é uma instituição, assim, basicamente quem decide é o dinheiro. Quem decide é se a gente tem, que a gente vai produzir mais, se a gente vai ganhar nos rankings, se a gente vai ter mais alunos. Então, assim, é isso que no final das contas é o... aí a minha pergunta, a pergunta que vem depois é, e se os valores decidissem, fizessem essa decisão, né? Se os princípios brilhantes fizessem essa decisão? Meus princípios brilhantes fizessem, se meus princípios brilhantes fosse transformação, criação, regeneração, talvez o fogão elétrico funcione. Talvez o fogão, a lenha seja a melhor opção. Melhor que eu digo assim, é que completa mais o meu propósito, minha linhagem arquetípica, né? A manifestação da minha linhagem arquetípica no mundo. E é um pouco nesse lugar que eu sinto que vem a integração, que eu acho que essa galera que você mencionou faz, assim, de alguma forma sutil, de uma forma, não sei se consciente ou se é experimental, mas eu vejo uma clareza deles que permite eles agir nesse nível. Tá? A decisão é baseada... E a confiança, por exemplo. Se a gente estava falando sobre confiar nas crianças, então, é uma coisa, por exemplo, no livro o pessoal fala muito sobre autogestão. E autogestão é basicamente confiança. Assim, é você sair de um paradigma de que, olha, as pessoas são preguiçosas, não confiáveis e inúteis para um lugar onde, olha, todo mundo é gerador por natureza e a gente está aqui para dançar junto nessa vida de uma forma extraordinária. E eles falam assim, dão exemplos de... Igual, tem uma escola lá, que, né, na Alemanha, um livro com referências principalmente norte-americanas e europeias, eles falam de coisas grandes, assim, instituições com 40 mil pessoas envolvidas, baseadas nisso, nesses princípios da confiança. E aí, qual seria a minha... Quais seriam as minhas escolhas se o meu princípio fosse baseado se o princípio de escolha fosse baseado na confiança? Isso é muito louco. Pensar assim. É isso. Ainda, Matheus, me veio um impulso ainda muito dentro do meu entusiasmo, assim, mas me veio um impulso de fazer uma provocação para a gente, da gente pensar na possibilidade de nós irmos até lá, enquanto grupo pesquisador do que está acontecendo lá. De a gente formar uma excursão assim, a gente ir lá e pesquisar, levar nossos filhos e viver. Bora? Bora lá. Quem sabe a gente muda o nosso... Não, muda não, é outro projeto. Depois, nós também temos outras novidades também sobre nos encontrarmos. Mas aí a gente fala mais para a frente. Na verdade, não, eu quero falar mais. Eu topo essa excursão e nós já temos um encontro. Foi tipo, que veio de uma provocação lá de uma das... da Jéssica, que costuma ir ao grupo do
que aconteceu com as mães, da gente se encontrar, né? Em novembro, talvez no espaço dela em São Paulo, no interior de São Paulo. E aí a gente, na sequência, faz um encontro com o grupo de... Estão vendo, né? Estão ouvindo. Tipo o que aconteceu com as mães e depois, 3 dias depois, um dia para autocuidado das mães, um dia para autocuidado dos pais e outro dia para olhar para as crianças. E que pode ser uma simulação disso, também disso que você viveu. Uma simulação de outra coisa, mas com inspirações que a gente já viu e realmente quer experimentar. Enfim, gente, eu vou ter que ir também, para Salvador também, o Brano também. Queria-vos perguntar se vocês querem ficar mais tempo, se aí eu mudo um de vocês para o anfitrião, ou se vocês querem terminar aqui. Posso ficar. Eu estou disponível para ficar. Eu também estou disponível para ficar. Tá, vou mudar aqui. Vou já, aliás, isto vai ser muito simbólico. Vou mudar, vou passar o Space Holding para o Marcelo, a partir de hoje. Obrigado. Essa luva do Marcelo. É o Space Holder. Essa é ele. E eu vou mudar já. Cadê? Tá lá na tela, aqui. Sim, pronto. Então, até para a semana. Até. Até. Tchau. Tchau. Oh, João Tchau. Você tá Tchau, dando João tchau? Salvador. Não te viram? Faz Tchau, tchau. João Salvador. Tchau. Faz. Beijo. Tchau. E aí, Marcelo? Ai, que história legal, que lindo esse passeio que você fez. Nossa, Marcelo, foi bem incrível, sabe? Bem incrível, assim, bem potente, assim. Foi muito transformador. Eu me senti assim num processo realmente, assim, tô líquida. Acho que é essa a palavra, tô líquida. Uhum. Uma parte minha morreu ali. Essa para mim é a melhor definição. Uma parte minha morreu ali. Eu queria que todo mundo fosse passar um tempo ali, porque é muito, muito curativo. Fiquei super empolgado com o teu convite e já querendo colocar data nele já. Ah, eu topo fazer esse movimento, né? E levar as crianças também, principalmente, junto, né? Não tem por que não levar as crianças e vivenciar isso, sabe? Quando que a Kombi fica pronta? Então, a Kombi, para ir de Kombi, não vai, eu acho que é meio complicado a gente fazer a Vai excursão. longe, né? É Vai muito muitos dias. longe. Vai, assim, sem parar, com um carro bom, sabe quando você põe o Waze e vê quanto tempo leva? Vai 1 dia e meio. Então, teria que ser um projeto assim, de eu ir visitando, subindo, passando meses fora e tal. Teria que ser Uhum. uma coisa grande, assim. Mas como a gente está pensando em ir junto, aí eu topo a gente ir de avião e começar a pesquisar passagem, sabe? Ver a mais barata. Os roteiros não são tão fáceis assim. Eu acho que o mais fácil é sempre de Guarulhos para Juazeiro. E... Então, teria que pesquisar passagens, né? Para conseguir preços bons, assim. Eu pensei, eu gosto de usar os momentos de feriados, ressignificar eles, né? Uhum. Então, Carnaval e Ano Novo, esse tipo de coisa, eu procuro fazer coisas transformadoras, assim. Mas teria que ver o horário quando a casa funciona, né? E aí é isso que eu procuraria nesse momento, se eles têm algum passeio nesse período, assim, nesses períodos de feriado. Não que eu precise me prender ao feriado Tá, em si, mas é onde eu vou estar com o meu filho disponível também, entendi. Tem um nas evento, férias dele e nesses períodos, né? tá? Tem um evento que vai acontecer em dezembro, não é necessariamente um feriado nosso, né, normal, mas é uma data importante para eles lá, que eu tô com muita vontade de ir, que é no dia 19 de dezembro. E aí
a ideia seria a gente passar pelo menos uns 5 dias, uma semana, para poder vivenciar a experiência. Então, seria 5 ou 7 dias antes do dia 19, né? E a gente iria embora, sei lá, depois, dia 20, O, 21, sei o lá. evento seria o final. O dia 19, isso. Talvez 1 ou 2 dias depois, né, para se despedir e tal, enfim. Talvez um dia seja o suficiente, porque no dia 19 acontece o que eles chamam de renovação, que é o aniversário da casa. E é um rito de passagem, é um evento místico, um evento sagrado para eles, que eu não sei exatamente o que acontece, mas é um lugar, é um rito de passagem, é uma iniciação para todo mundo que passa, que vivencia esse momento. Eu sinto, não sei, eu sinto que é de uma potência assim extraordinária, pelos relatos que eu ouço das pessoas que não são da Casa Grande. Das que são, enfim, são relatos importantes, mas principalmente o que eu ouço das pessoas que não são de lá, pessoas que vivem em outros estados, que visitam, revisitam e continuam voltando para beber daquilo, esse é um momento assim muito especial. Então, só para você ter uma ideia, lá é um lugar que pessoas revisitam o tempo todo. Os artistas renomados, assim como Gilberto Gil, Caetano, enfim, pessoas que realmente produzem coisas de qualidade, visitam e revisitam essa casa o tempo todo para trocar com os artistas de lá. Então, só para você ter uma ideia, assim, né, do que é isso, o poder de uma vila. O poder de uma vila, Marcelo. Acho que é esse o termo, sabe? Eu, eu me conectei muito com essa questão deles honrarem o- os saberes antigos e conectarem, né? Integrarem com agora, Sim. integrarem com agora. Isso para mim é o que eu tenho feito, é o que eu tenho buscado fazer na, dentro de uma cidade, né? Onde eu estou hoje, eu consigo trazer esses conhecimentos antigos para dentro de uma escola, ou para as próprias crianças elas se conectarem com essas coisas antigas que isso conecta com o planeta. Para mim, isso é isso que faz sentido, assim. O propósito dessa conexão contigo não é voltar no passado e fazer as coisas que a gente, Uhum. é, como falam algumas vezes, assim, voltar para a época das cavernas. Não é sobre isso, é sobre honrar aquilo que realmente nos conecta com a nossa essência. E eu tá descobrindo isso no meio da cidade, e ter um exemplo como esse, assim, de uma casa que está há 30 anos fazendo esse processo, parece algo realmente desejável. Eu desejo muito estar num momento de troca desse. E eu já anotei essas datas aqui, eu vou buscar já como ideia essas datas. Eu não sei se essa não foi sua proposta, que a gente formaliza a partir de agora, que essa é a proposta da data de visita. Eu fiz a propósito num lugar de muito medo, assim, né? De medo de, nossa, acho que é muita loucura fazer uma excursão do pessoal do PM, da parentalidade ou de quem mais quiser se juntar para conhecer, mas veio de um lugar assim muito forte, assim, esse impulso de olhar e ver, meu, vamos olhar junto, me ajuda a ver esse negócio aqui, me ajuda a enxergar se eu não tô louca, se eu não tô, sabe? E o que que a gente pode absorver disso e levar para os lugares onde a gente está, né? Cada um no seu lugar. E uma coisa que eu quero trazer, Marcelo, que a parte minha que morreu lá era uma parte que insistia em se considerar fraca, insegura e pequena. Eu percebi que isso é uma estratégia de distração para que eu não faça aquilo que eu vim fazer, né? Eu já desconfiava disso, mas estar com essas pessoas e ver que eles com tão pouco fazem tanto, e eu com tanto faço tão pouco. Pessoas simples, com uma força interna, e viver com essas pessoas, os 5, 7 dias que eu passei ali,
Eu senti realmente isso acontecendo, a força daquele ser tocando a força dentro do meu ser e me puxando, me acordando, me chacoalhando, falando: acorda, olha para você, olha o teu tamanho, olha a tua força, sabe? Chega. E aí uma coisa que ficou forte não é sobre você, Priscila. Não é sobre você as coisas. É sobre o que você faz no mundo. E aí aquilo, puf, me deu um acordar, assim, sabe? O quanto existe um drama meu, existia um drama meu de ficar revisitando minhas feridas, revisitando minhas dores, minhas coisas, com o pretexto de autoconhecimento e de cura. E eu percebi que isso estava sendo uma grande armadilha. Não que eu vá parar de olhar para as minhas feridas e dores, não é, e traumas, não é sobre isso. Mas eu tinha entrado num lugar de ficar só em volta disso, uma grande justificativa de, nossa, como eu sou comprometida com o meu crescimento, como eu sou comprometida com o meu despertar, como eu estou buscando vertiginosamente a minha cura. Só que eu ficava só nisso. E quanto mais dores eu via e feridas eu via, mais eu me considerava não pronta para fazer o que quer que seja, porque olha como eu estou estragada, olha como eu estou, né? E é essa parte que morreu, assim, sabe? Então me tirou disso e falou, ok, acorda, vai pra vida. É, eu sinto muita alegria, muita alegria. Eu senti a alegria de ouvir você também, descobrindo isso, descobrindo, passando, dando esse passo de para dentro, para reconhecer a si mesma. Sinto a alegria de ver você reconhecendo a si mesma, reconhecendo o seu poder. Eu quero ver esse seu poder acontecendo no mundo. Toda essa mesma descoberta de mostrar o meu poder. Eu não sei se é a mesma, na verdade. Eu estou nessa descoberta de mostrar, de como eu mostro o que eu tenho. Eu me escondo, assim. A minha estratégia era me esconder nessas. E eu estou me revelando nesses últimos 10 dias, assim, de um jeito que estou transpondo limites que eu não transpunha antes, assim, de realmente perceber que onde eu invisto o meu dinheiro é onde eu estou investindo a minha energia, aquilo que o Matheus estava falando agora. Na prática, o que energiza esses papéis é o dinheiro. E se hoje o dinheiro está energizando, então tudo bem, é isso que você falou agora de legal energizar isso para eu melhorar e fazer meus cursos e meu autoconhecimento, mas não é só isso. Eu quero energizar outras coisas. E eu começava a ver, ah, não, mas tô fazendo, eu tenho dinheiro para fazer um curso, um laboratório, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma parceria com um amigo meu aqui e acreditar naquilo que a gente tem para entregar juntos, mesmo que a gente não saiba ainda como que vai ser. Como que eu vou ficar só investindo esse dinheiro só no meu autoconhecimento e não vou suprir isso que está crescendo aqui do meu lado? Então, esse tipo de mudança que eu estou fazendo agora, esse tipo de olhar assim, para eu realmente me revelar. É sobre isso, assim, eu me prendo muito no medo de me revelar. Isso tem várias camadas assim desse medo e eu estou descobrindo essas camadas. Não estou fazendo processo de cura emocional, mas eu estou atento e consciente dessas decisões que eu estou tomando em cada passo, assim, e olhando para elas e vendo as que eu não estou dando esse passo, então, e por quê e medindo esses passos e caminhando por isso. À medida que você foi falando, eu fui sentindo isso com muita força, com muita potência, Marcelo, tua fala. Um lugar assim de muita verdade, de muita força nessas palavras, assim como
Foi chegando para mim como um lugar, como um ancoramento, não é, é isso, eu tô fazendo e eu vou. E aí me veio com essa força, com essa potência e aí e aí eu fico com a vontade de fazer esse convite de mapear isso internamente, essa força nessas falas que você trouxe, do que você sentiu enquanto estava falando, porque a impressão que eu tenho é que você tocou parte de uma força, a força do teu ser, na tua fala agora. Acho que sinto que é realmente esse tua direção nesse momento, de verdade. Veio com muito impacto. Sim, sim, eu senti meu ser falando, eu senti eu livre para escolher e caminhar mesmo, e livre para errar. Eu fiquei muito tempo preso no se eu errar, e se eu não for ser reconhecido como o filho querido da mamãe, ou qualquer outras frases que tenham aqui no meio, assim, não vão me segurar mais. Essas frases não estão aí para me segurar. Eu tenho, eu me conectei com a sua fala, eu me conectei quando eu tinha 7 anos de idade e com aquela pureza de desejo de ter as coisas mais lindas ao meu alcance, assim, sabe? Eu lembro de eu pulando num lugar alto, de, sei lá, para criança era 3 metros de altura o negócio, era um pulo alto, um negócio de areia. Como que eu posso ter contato com coisas tão fortes, tão intensas assim, de muitos anos atrás, essa conexão? Isso que você falou agora me fez lembrar que eu tenho essa conexão com falas e lembranças muito antigas, muito intensas. Eu não sei se é um poder meu, é um princípio brilhante, o que que é, mas eu me conecto com coisas muito intensas que fazem sentido para o meu ser. Acho que é essa conexão de ser mesmo, sabe? Em coisas que eu faço no meu dia a dia, assim, que eu lembro, nossa, isso daqui, eu estava no lab aquela vez e eu lembro de alguém falando do chá não ficar com papel. Toda vez que eu faço um chá, eu vejo o papel ali, assim, lembro disso. E essa conexão, assim, me parece que essa lembrança que você falou agora é porque eu estou conectado com o meu ser. O que faz eu lembrar isso por um longo tempo é porque quem viveu isso foi meu ser. Então, quando eu estou falando desse lugar agora, eu estou falando conectado com todas essas coisas que meu ser estava naquele momento. Todas, é isso que eu estou trazendo. Acho que tentando, tentando olhar para isso que você me falou de ver da onde eu estou trazendo essa força, o que que estou sentindo agora, é isso, essa memória do meu ser, sabe? Essa memória de que quando ele vive uma coisa que faz sentido, ele guarda isso dentro dele, tem um lugar específico que não vai se perder. E esse lugar é o que está me empoderando agora. Obrigada, Marcelo. É, é interessante perceber como é desse lugar que parte a entrega para o mundo, né? É, que não é uma coisa de não é algo de questionamento de puxa, qual vai ser o resultado disso? Não está relacionado ao controle do resultado ou expectativa de um resultado. É muito mais um lugar de se permitir expressar aquilo que é, do que se preocupar com qual vai ser o resultado disso. E aí isso me gera uma pista, assim, no sentido de talvez toda vez que eu me vir perguntando, tá, mas no que isso vai dar, eu já saí do lugar onde eu devia estar.
Qual vai ser o resultado isso? O que vai acontecer com meu filho se isso? Que tipo de ser humano que ele vai ser com isso que eu estou fazendo com as minhas escolhas? Perguntas do tipo, nossa, mas isso vai dar dinheiro? Será que isso que eu vou falar vai conectar com as pessoas? Sei lá, qualquer pergunta que está projetado no futuro, eu já saí do lugar onde eu estou. Já não estou mais conectada com o ser. Eu estou dentro, de novo, do patriarcado que tem esse lugar do controle, que gera expectativas e tananã. E eu acho que é isso que dá mais medo, porque a gente está tão inserido, ou estava, ou, assim, enfim, não sei, nesse lugar de controle de um resultado, e o ser simplesmente ele fala, faz e vai. Acabou. E o que que apresenta hoje? Hoje apresentou um problema, um desafio? Tá, vou olhar agora, porque é agora que ele chegou para mim. E essa experimentação da Kombi, Marcelo, está sendo muito mais incrível do que eu imaginava, mesmo eu sem ter viajado com ela ainda, Eu não porque sei nada dessa história, se você quiser começar a contar a introdução dela. eu conto. Bom, eu sempre tive muita vontade de viajar, desde meus 14, 15 anos, assim. E eu nunca pude fazer isso. Nunca pude. Assim, meu pai levava a gente para viajar todo final de semana, passear, conhecer cidades, então isso era uma coisa que eu gostava muito. Mas eu queria ir para o mundo, eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer, me expandir, eu queria, né, conhecer lugares e tal. E nunca pude, né? Pela mãe que eu tive, pela vida que eu tive e tal. E eu abandonei essa ideia. Em um dado momento eu me rendi e fui trabalhar e ganhar dinheiro, achando que talvez com muito dinheiro em algum momento fosse conseguir fazer isso. Bom, acabei casando no meio da história, vivi um casamento onde ele não tinha esse mesmo objetivo, então não viajei nada durante 20 anos, assim. E saí do casamento, foi bom. Comecei a revisitar lugares assim dessa idade, assim, né? Acho que até pela antroposofia, biograficamente, tem um momento que a gente revisita essa adolescência e tal, resgatando alguns sonhos, assim. E, 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 e aí eu comecei a namorar a história da motorhome, essa história, e comecei a ver valores. Eu falei, nossa, é impossível comprar isso agora, não tenho como, que pena. Aí eu comecei a ver tiny houses, comecei a ver casas móveis, que você pega e põe no caminhão e muda para outra cidade, depois você só precisa de um terreno. E comecei a pesquisar nisso, acabei conhecendo uma pessoa que também pesquisa sobre isso e tal, e a gente trocou muito sobre esse sentido. Estava indo num lugar assim, sem grandes expectativas, né? Mas o fato de começar a conversar sobre isso, as pessoas vão trazendo informações do que sabem, né? E aí um dia a Ana do PM me mandou uma Kombi Home que estava vendendo, que eles estavam vendendo. Eu olhei a Kombi, eu vi o preço, eu falei assim, é Isso uns sacado. dias atrás. Isso quanto tempo atrás? Isso depois do, isso depois do Lab, depois do nosso último Lab. Porque eu conversei com ela, né, as minhas pesquisas e tal, e aí ela me mostrou essa Kombi. E aí eu mostrei e aí eu falei assim, imagina, né, toda meio arrogante, assim, meio orgulhosa, assim, né, ai, imagina, Kombi, né, meio que tirando um sarrinho, assim, e aí eu mostrei isso pra esse meu amigo, meio que na zoeira, né, olha essa daqui, o que você acha dessa daqui? Aí ele virou e falou assim, nossa, linda! Aí aquilo me deu um choque de realidade, assim, né, nossa, é, né, é linda mesmo, né? E ele falou: "E você vai comprar?" Eu falei aí eu comecei a levar vários sustos, assim, sabe, "Não, como assim vou comprar?" E aí eu comecei a me abrir para a possibilidade, será? Será? E aí eu comecei a olhar melhor, aí eu comecei a olhar e falei assim: "Não, mas o que que eu quero? Eu quero essa Kombi? O que que eu preciso?" E aí eu vi que essa Kombi não tinha uma coisa que eu vi que era uma necessidade minha, que era uma home com banheiro e chuveiro, e ela não tinha. E aí comecei a pesquisar e eu vi que existiam combis com banheiro e com chuveiro. Aí eu descartei aquela e comecei então
de verdade, é então procurar. E aí pôr minha energia nisso de procurar uma Kombi Home que tivesse banheiro com chuveiro. E aí apareceu uma linda, o home lindo. Fui ver, me apaixonei e comprei. Uau. Só que antes disso, no meio desse tamanho, desse tempo, desde eu ver essa Kombi que a Ana me apresentou e a compra da minha, no meio disso aconteceu o homeschooling. O Rafa falar chega de escola, e eu chega de escola, porque até então ia ser um projeto meu, ia fazer viagens curtas, né? No tempo que eu tivesse com ele ou sem ele, mas eu ia ter que ficar voltando por causa da escola, durante a semana, enfim. E aí, quando ele fala isso, eu falei, agora Liberou o surtou, passeio de conta. exatamente. E aí, então, eu comprei a Kombi, e aí começou um outro processo, né? Eu assumi o lugar de adulta, de me responsabilizar por um ser que é a Kombi. Eu acho que ela tem vida própria. Uhum. E ela está me levando para responsabilidade, e aí muito desse lugar de colocar energia naquilo que eu quero fazer. Então, estou tendo que investir um dinheiro nela, porque a parte do home estava ótimo, mas a parte da mecânica não necessariamente. Uhum. Então, vai um dinheiro razoável para ela ficar realmente segura. E eu estou apostando nisso. E é interessante essa tua fala que você trouxe da referência do Mateus, do quanto, o que que acontece com a intensidade quando eu coloco essa energia do dinheiro. O que acontece com o meu comprometimento com aquilo, com aquele projeto, quando também eu coloco a energia do dinheiro naquilo. E eu estou colocando isso, eu estou fazendo isso com essa Kombi. Estou colocando a energia do dinheiro, da vontade. Eu tenho outro carro, que você viu, né? Aquele carro, eu vou pôr esse carro para vender, porque eu não preciso de dois carros. Para que que eu vou ter dois Uhum. carros, né? E essas fichas estão caindo aos poucos, assim, sabe? Da mudança que eu estou fazendo. Então, olha só o movimento. Então, eu compro a Kombi, invisto o dinheiro, vou ter que vender o outro carro por causa do dinheiro que eu estou investindo, então eu fico mais comprometida ainda com a Kombi. Daqui a pouco eu vou ter que entregar minha casa, porque eu vou estar viajando muito e não volto para pagar o aluguel, estou gastando dinheiro à toa. E daqui a pouco. Então, eu não sei. Eu tô realmente me lançando para o desconhecido, Marcelo. Realmente me lançando. E a sensação que eu tenho é que o médico virou para mim e falou: Priscila, você tem 3 meses de vida. Essa é a sensação que eu tenho, que eu vou morrer e que tô vivendo agora. E Essa sensação que você falou é porque você está sentindo isso intensamente, por isso você está nessas, como se você estivesse vivendo os seus últimos 3 meses de vida, então por isso que relacionado à intensidade que você está sentindo, e não relacionado relacionado a algum risco de vida que você tenha a isso, real. exatamente, exatamente. Uhum. Relacionado à intensidade e momento presente. Tudo que eu estou fazendo está me obrigando, de certa forma, a olhar para o aqui e agora, porque não está dando tempo de eu planejar nada, né? As coisas estão acontecendo, sim, e eu tenho que olhar para agora. E eu estou apostando nesse agora que eu estou olhando, assim. E aí é como se não tivesse amanhã, não tem amanhã. Eu vou morrer, entendeu? Então eu vou gastar esse dinheiro na Kombi? Claro, por quê? Vou só dinheiro para quê? Se eu não for para Kombi agora, sabe? Meu filho está crescendo, está mudando. Tem que ser agora. Uhum. Não dá para esperar eu ficar rica, entendeu? Não dá. Que lindo, Essa é a história da Kombi. que lindo. Eu vou confessar para você que eu tenho uma vontade de fazer isso também. Eu fiz um experimento depois que eu voltei do meu primeiro lab, em dezembro, final de dezembro de 2019, início de 2020. Eu aluguei um motorhome, tipo, foi muito louco, assim, porque foi 5 dias depois que eu tinha terminado, saído do lab, e já aluguei um motorhome, passei Natal, Ano Novo no motorhome, viajei por 20 dias, assim. Foi uma grana para isso, foi um investimento para isso. Mas eu não medi força,
como isso era, como eu queria sentir essa sensação e poder vivenciar isso, assim, sabe? Poder sentir na pele como é que é. E desde então eu tenho esse plano de fazer isso como ainda não consegui, acho que essa questão do homeschooling que você falou para você, para mim precisaria acontecer algo semelhante para que eu pudesse dar esse passo aí. Mas agora que eu me separei e estava olhando para isso de novo, eu olhei, eu falei, nossa, tem uma van aqui elétrica, e já comecei a pirar, assim, sabe? Comecei a ver planos diferentes e realmente o mais viável é a Kombi. A Kombi é o tradicional do home. E eu lembrei de um acampamento que eu fiz também com o Vicente e encontrei um pessoal de de Kombi Home vivendo isso em camping assim, e eu falei, cara, é isso. Não, na época eu ainda vi um pouco disso como anestesiamento também. Era uma fuga da cidade, era uma fuga do sistema assim. E hoje eu tenho uma percepção mais clara de que isso ainda assim preenche meu ser. Não é sobre o quanto eu uso isso de anestesiamento e quanto eu uso isso para preencher meu ser. E você me falando desses projetos que existem no mundo, estar nesses locais é uma forma de ao invés de eu ir para onde eu vou me anestesiar, eu posso ir para onde eu vou me transformar, ou evoluir. É como eu quero viver, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz de ver que é um plano de vida de mais pessoas, um plano de vida seu também. Eu quero ouvir essas histórias, não sei se vai ter blog, alguma coisa, um site. Eu quero ver seus passeios, quero Eu seguir. ainda, eu ainda não sei como é que eu vou fazer, porque eu não quero perder o foco do meu trabalho, né? Meu tra... assim, se eu ficar criando outras coisas assim. E aí eu tô pensando em fazer uma coisa só. Então, no meu Insta, eu fiz o primeiro voo, até meio que. Só um minutinho, que meu cachorro tá chorando aqui. Oi, desculpa. E aí, e aí eu fiz um primeiro exercício que é dentro do meu Insta da numerologia, eu falar sobre a viagem que eu fiz, né? E aí foi até uma live relâmpago, assim, que é justamente para exercitar esse lugar de falar de improviso, do que está vivo, sem editar vídeo, sem maquiar o rosto, literalmente, né? E foi incrível. Adorei fazer, amei fazer. Amei, foi muito divertido, foi muito prazeroso, muito mais do que todos os outros vídeos que estão lá, sabe? Então, talvez eu vá por esse caminho. Num único lugar, eu vou falando de tudo que eu estou fazendo, porque tudo que eu estou fazendo é a expressão do meu ser, é a numerologia, é o meu, que eu estou chamando lá no Insta de life schooling. É o life schooling, é tudo, é tudo. As viagens, é a Kombi. Lá tem também um destaque dos stories, que é a Casita, que é o nome que eu dei para a Kombi. Casita? Casita com K, de Kombi. E é sério, Marcela, eu tô muito apaixonada por ela. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar assim, cara, por causa de um Eu bem imagino, material. eu imagino. É como me parece, assim, eu quando eu imagino, assim, eu tento reduzir as minhas coisas aqui dentro de casa, sempre para falar assim, isso caberia no motorhome, porque isso é a essência de mim. Eu vou fazer Então, uma garagem de vendas aqui em casa, acho que em julho, e aí o tema da garagem é tem que caber na Kombi. Então, se não couber na Kombi, vai, vai embora. Porque é um processo de essenciamento mesmo, de você ver o que é,
que é essencial. Eu tô lascada, porque olha isso, né? É muita coisa essencial. É muita coisa essencial. Eu estou fazendo esse processo de desprendimento já com antecedência. Eu não tenho como, não tenho, mas eu estou me desprendendo e eu tenho apego a muitas coisas, assim. Então, eu tô. E eu, um grande exercício que eu fiz foi ficar 2 meses na Bridge House. E lá eu pude ficar 2 meses longe de um monte de coisa. Apesar de elas estarem num local guardado, digamos assim, eu pude é, deixar mais tênue a linha do vínculo, sabe? É como se a linha do vínculo ficasse esticada, assim, por eu deixar essa distância por eu conviver 2 meses. Então, me parece que é isso que vai acontecer em algum momento, quando eu realmente me conectar com isso. Eu falei, no começo a linha vai permanecer por um tempo, e eu não sei qual tempo, mas talvez agora menos tempo na próxima vez, porque eu já fiz esse desvinculamento, mas muitas coisas a gente vai, eu vou estar me conectado por um tempo ainda. É, eu ainda não sei como é que vai ser. Não sei mesmo. Já pensei em algumas possibilidades assim, de espaços compartilhados, ou de repente, e deixar algumas coisas assim de uso comum e que eu possa ter acesso sempre que eu quiser. Já pensei em alugar um container ou alguma coisinha pequena assim, só para deixar guardadas as coisas, né? Acho que essa é a possibilidade mais próxima da minha realidade, assim, em termos de apego, Uhum. que ainda vão ser minhas e vão estar ali para mim. Olha só, minhas para mim. Muito louco isso, né? Mas eu não, ainda estou nesse lugar, né? Minhas para mim. Mas enfim, não sei, realmente não sei, né? É realmente não está na agenda de hoje, entendeu? Então não vou pensar nisso hoje. É isso. Minha agenda de hoje é, por exemplo, decidir a que eu vou dedicar esse final de semana, se eu vou construir os conteúdos que o Rafa precisa ou se eu vou visitar uma amiga. Esse é o conteúdo de hoje, é a decisão de hoje. O que é essencial para o meu ser? Visitar essa amiga ou construir o material do Rafa agora? Ainda vou sentir. E ponto. Ponto. E quanto você consegue fazer os dois? Ou você não olha assim? Não consegue porque minha amiga mora em outra cidade, eu iria viajar. A princípio eu ia ver minha amiga, porque eu ia ler o mapa dela e tudo mais. Aí surgiu essas coisas, aí vão acontecendo, né? As coisas do território, né? E aí o pai do Rafa pediu para eu ficar com ele hoje o dia inteiro, e aí já não daria para eu viajar, porque é muito ruim voltar no mesmo dia, meio longe. É possível. Então tem várias possibilidades. Eu posso ficar com o Rafa hoje e viajar e voltar amanhã. Eu posso dormir lá, só que aí teria trabalho. Enfim, tem muitas possibilidades. Mas eu fiquei olhando assim, bom, ok, eu tinha um plano. E aí tem uma coisa que eu pesquiso muito, Marcelo, que é me conectar com o fluxo, com o que está vivo, né? Com o que está acontecendo. Então eu tinha um plano, que era ir viajar. A princípio eu ia viajar com o meu amigo, né? Também. Aí ele não pôde mais ir, ok? Vou sozinha, vou sem ele. Aí dali a pouco o pai do Rafa vira e fala assim, olha, eu preciso que você fique com o Rafa no sábado. Pego ele no domingo de manhã. Puxa. Aí eu fico me perguntando, será que as circunstâncias não estão me mostrando que eu preciso fazer outra coisa? Então, eu sempre pergunto quanto eu tenho que insistir em algo que eu realmente quero, ou quanto que eu tenho que ouvir os sinais e falar, não, talvez o mais importante agora, já que as circunstâncias estão me apontando outras possibilidades, talvez eu precise ir para outras possibilidades, sabe? Sim. E aí eu uso o meu sentir para decidir isso, assim. O que meu corpo fala, assim. Eu já sei a resposta, eu tô falando isso para você, eu já sei a resposta, né? Que bom, que bom. Bom saber. Eu também faço essa pesquisa de olhar para o que está acontecendo agora e às vezes eu não tenho muita clareza do que
do que eu posso usar, né? Esse sentir que você falou, eu vou olhar para isso também. Como olhar para o meu sentir na hora de tomar essa decisão. Enquanto eu tô batendo numa tecla de, sei lá, quero ir pra praia hoje, mas não tem nada a ver. É, exatamente. Então, só para você ter uma ideia, eu tô com uma persistência de querer ir visitar minha amiga, custe o que custar, mas eu percebo que isso é muito da criança porque, eu quero estar com ela, porque eu falei para ela que eu ia, e também tem alguma coisa parental do tipo, puxa, eu já me comprometi com ela, eu queria estar lá com ela, enfim. E aí, quando eu olho a oportunidade de eu focar na grade, no conteúdo que o Rafa precisa, aí vem um lugar assim de, é isso. É isso que ele precisa fazer, porque vai começar a semana, é importante ele ter essa semana de alguma coisa. E aí, então, seja, já tem resposta, só que eu tô meio birrentinha porque eu queria ir ver minha amiga, entendeu? Tá bom. É. E é interessante o quanto a mente da gente constrói as evidências que ela quer, né? Então, por exemplo, vem frases do tipo assim: não, você tem que fazer uso da sua força de vontade, porque você falou que ia ver sua amiga. É isso que você quer, você tem que cuidar de você, daquilo que é importante para você, e focar naquilo que é teu. Não deixe que as circunstâncias te atrapalhem. Você não fala tanto de foco, de não deixar com que as pressões externas te atrapalhem, né, para fazer aquilo que a tua alma quer, e a tua alma decidiu ir para lá. Você tem que ir, aconteça o que acontecer. Olha, olha só. Eu vou, eu vou passar por uma decisão hoje à tarde, eu vou ver se a insistência é minha, o que que é. Eu vou olhar para isso hoje, com essa sabedoria que você está trazendo agora. Quero ver como eu reajo. Eu ainda não sei também a resposta. Dessa eu não sei mesmo. Mas tem a ver com isso, de decidir fazer uma coisa que eu vou estar com meu filho, ou se eu vou sair, vou conhecer esse lugar para expandir minhas possibilidades. Estou nessa decisão aqui. É isso, vai para o corpo. Vê como é que teu corpo fica em cada uma delas. O que que ele te Uhum. conta? Legal. Me conta se deu certo Sim, depois. sim. Te conto, te conto. Sim, vou contar. Hum. Feliz em revê-la. Acho que desde o lábio a gente não se encontrava. Não Será? lembro, não lembro de ter. A gente fez algum encontro aqui? Eu acho que quando eu vim você não pôde. É, tava Você assim. pôde, eu não vim, é verdade. Tava assim. É verdade, fazia tempo mesmo. Você sabe que você ter ido de bicicleta para o Lab, para mim foi muito inspirador. Então, essa é minha motorhome agora. Essa é Você meu, está ganhando de mim em termos de tamanho aí. elétrica. É, não, mas eu estou fazendo uma expansão dela. Eu estou investindo um dinheiro para fazer uma expansão dela para ela carregar 2 malas de transporte, assim, para eu ir para os eventos, para as oficinas. Quem sabe um dia esteja para viajar, mas eu não. Acho que para pôr dentro da Kombi, sim, ou em cima da Kombi, vai. Sim, com certeza, Estaciona a Kombi, pega ela e faz passeios locais. com certeza, com certeza, com certeza. Imagina algo Ou assim. então, numa dessas bagagens aí, você coloca uma barraca. Sim. Não, barraca eu tenho. A barraca do meu sonho está comigo. Ah, E cabe na bike. delícia. E cabe na bike. Só ainda não faço passeios longos, assim. Pedaladas longas, mas. Eu tô querendo, é que tá muito frio aí no sul agora, né? Mas eu tava querendo agora em julho, agosto, fazer uma viagem pro sul, eu e meu filho.
né, e mostrar para ele essa região, né? Fui para o Nordeste, tem Centro-Oeste, tem o Sul. Lógico, a vontade era de ir até a Patagônia, sabe? Conhecer Buenos Aires, Foz do Iguaçu, Buenos Aires e Patagônia. Mas eu também tenho uma vontade de explorar a região, né, do nosso país, né, Sul, né? Paraná, Rio Uhum. Grande do Sul, e tal, Santa Catarina. Aí se esse roteiro se delinear, eu te aviso, porque aí eu vou passar, e os pontos onde eu vou passar é onde estão as pessoas que eu conheço, né? Para Sim, visitar, para me mostrar os lugares, para passar um tempo junto, enfim. Eu te sim, aviso. sim. Então, né, O Rodrigo já me escreveu falando até de uma iniciativa de uma escola lá no Sul. Então, não sei, de repente esse seja o caminho, fazer Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não sei. sim. Aí eu vejo se eu volto ou se eu continuo descendo. É isso. Você É pode isso. escolher. E tá sendo alimento, né, para minha criança, para o meu gremlin também. Tá sendo alimento para tudo aqui. Sim, às vezes alimentos que você não, que você, como que fala, segurou, estava em escassez, né? É fome. Às vezes Fome. às vezes é fome que você está matando. Sim, eu acho que é bem isso, porque a intensidade que vem de um lugar assim muito. Ai, é muito bom. Bom, bom, você vai ser bem-vinda quando se quiser, é só avisar. Você está em Curitiba ou Florianópolis? Como é que você está? Você está em Curitiba, Curitiba. Curitiba. Bacana. E tenho vontade de visitar litoral, então, o litoral do Paraná. Tem coisas bem legais, né, para visitar no litoral do Paraná. Então a gente faz isso, você põe a bike em cima, Pô, tá, já tá, já tá já tá come e a combinado, gente então. vai. Eu tiro a roda da frente só para poder girar o guidão. Sim. E aí a gente pode explorar algumas coisas. Aí você leva a sua barraca, dá para você ir com seu filho e eu com o meu, e aí dá pra gente Sim. fazer algumas Tem coisas, lugar algumas que não entra aventuras. carro, tá? Que eu queria, que são os lugares mais legais, assim. Ilha. Aham. Então vou ter que levar minha bike também? Não, só barraca é suficiente. Lá tem bike para alugar. Ah, tá, tá. Uma barraca é suficiente. Ai, tá, tá. Então vou ver isso, porque eu não tenho a barraca ainda. Eu tinha uma barraca, mas estragou. Tá, E se precisar de dicas para escolher barraca, eu sou acampador de longa data. tá. Agradeço, vou querer. Vou pensar nas possibilidades, aí eu te falo. Tá? É isso, né? Sim. Ai, e, é- e, é, e aí quando eu penso assim no meu filho e também quando eu vejo o que você está fazendo também, tem um lugar de confiança assim de que essas crianças nos escolheram, né, Marcelo? Então eu gosto de acreditar que, que se eu estou inteira na minha essência, eu estou promovendo para ele a nutrição que ele escolheu. Sim. E essa eu passo ainda, eu passei por uma reflexão como ele olhar para mim e olhar para a mãe e escolher entre os dois. E ele escolheu isso já, isso que você falou agora. Ele já escolheu estar nesses dois, ele tá nessa escolha dos dois lados. Então eu tinha um medo assim de eu não ser referência. Mesmo eu fazendo tudo isso que eu acho lindo, eu não ser referência. E o Clinton me falou, pode se desprender disso, ele que vai escolher.
no movimento de portas dele. Né? É Acordou. bem isso. O meu ainda tá dormindo ainda. É ele que vai escolher, verdade. E ele E pode mudar de ideia, é, sim, porque ele tá bebendo disso, ele tá se nutrindo disso. Então sim, vai estar dentro dele a vida inteira. Ele pode mudar de ideia a hora que ele quiser. sim. E mudar de novo e mudar de novo. Uhum, uhum. Start over. Nossa, é muito bom. Eu gosto, eu gosto de olhar para esse movimento todo, assim, sabe? Da vida. Uhum. Obrigado. Eu vou ver se ele voltar para a cama, eu vou servir o café na cama que eu estava devendo para ele, já está pronto. Delícia. Acordei cedo, vou só esquentar para ele. Tá bom. E Obrigada, Marcelo. Muito obrigada pelo obrigado. espaço e pela presença. Obrigada. Sim, obrigado. Obrigado por compartilhar suas histórias. Ah, vai ter mais. Até. Até, tchau. Tchau, beijo.